Graça do Senhor Jesus seja com todos os irmãos nesta noite. Amém. Nós agradecemos a Deus o privilégio de passar este dia do Senhor com os irmãos, na verdade, o fim de semana, com esta igreja amada. Nossa gratidão ao conselho da igreja, a pessoa do seu presidente, o reverendo Milton, e a nossa oração é que o Senhor continue a abençoar ricamente o trabalho aqui em Vitória, a igreja presbiteriana em Praia do Canto, para que o Senhor mantenha a sua obra e continue a proclamar o seu santo evangelho a partir desta congregação e também de adorar ao Senhor, continuar adorando ao Senhor como tem feito, de forma fervorosa, vibrante em espírito e em verdade. Nós temos um último compromisso com os irmãos de trazer a mensagem da palavra de Deus neste segundo serviço de culto do Dia do Senhor, e nós vamos tratar ainda do mesmo tema que falamos desde ontem para a igreja a respeito da família. Nós vamos trabalhar hoje a relação que há entre o casamento e os meios de graça. Casamento e meios de graça. Eu quero começar introdutoriamente lembrando que a função de o estar casado, na verdade, o ser um homem casado, uma mulher casada, é uma função simplesmente que envolve aquilo que nós nunca deixamos de fazer quando somos convertidos a Cristo. Nós continuamos a ser cristão. Então, ser um cristão casado é uma função de simplesmente ser cristão, continuar sendo cristão, só que agora em uma nova fase da vida. Eu costumo dizer que após a principal decisão que um jovem toma, que uma moça toma de professar a sua fé em Cristo, a segunda é casar-se no Senhor com outra pessoa, com uma moça, se for um jovem, com um jovem, se for uma moça, que ame a Cristo assim como ela ama. Esta é a segunda fase importante da vida cristã, o segundo passo importante da vida cristã. O que eu quero dizer introdutoriamente, então, irmãos, que em outras palavras, não devemos esperar encontrar uma fórmula ou um conjunto de técnicas conjugais que não tenham relação com a tarefa da vida cristã de forma geral. Por isso que ser casado é exercer uma função de simplesmente continuar sendo um crente. E para os solteiros, a melhor preparação para os deveres futuros é abraçar com prazer os deveres atuais. Como é que um solteiro deve esperar o casamento? Como é que um solteiro deve se preparar para o casamento? Continuando a fazer aquilo que deve ser feito, sendo crente, servindo ao Senhor, como lemos hoje no Salmo 100, com alegria e nos apresentando diante dele com cânticos de louvor. Para aqueles que são casados, não há maneira de crescer como marido ou esposa em Cristo, sem crescer durante a sua vida cristã, servindo a Cristo Jesus. Portanto, eu gostaria de considerar os meios de graça, que são bênçãos que Cristo, o Senhor da igreja, nos comunica, quer sejamos solteiros ou não, e aplicar então para nós, nesta noite, buscar aplicar quais são os seus efeitos práticos no casamento ou na vida conjugal. E nós vamos perceber, mais uma vez, que existe uma relação muito forte com aquilo que nós realizamos no dia do Senhor. Então, com a passagem escolhida, abra sua Bíblia comigo, por favor, em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Eu irei até o versículo de número 10. O que é que nós temos aqui em Colossenses capítulo 3? Paulo fala que o novo homem deve agora edificar um novo lar. O novo homem deve agora edificar um novo relacionamento. Portanto, a partir do que nós vamos ler aqui, na sequência do capítulo 3, vocês conhecem muito bem, o apóstolo vai tratar sobre isso. Os deveres dos maridos para com suas esposas, os deveres dos pais para com os filhos e os filhos para com os pais. E depois, entrando no capítulo 4, os deveres dos senhores para com os seus servos e os seus servos para com os seus senhores. Então, a partir do versículo 1, assim diz a palavra de Deus: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo,
Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Vamos orar. Senhor, estamos diante da Tua palavra. Este é o momento em que o Senhor nos consagra por Tua palavra. Este é o momento em que o Teu Espírito, que é o nosso mestre por excelência, faz com que a palavra ela se torne clara para a nossa mente. É quando Ele a aplica ao nosso coração. Assim, Senhor, nós Te rogamos que nos abençoe nesta hora, que nos esclareça o entendimento, que fale ao nosso coração. Foi esta oração que cantamos juntos, Senhor. Foi esta súplica que entoamos aos céus, que Tu fales. É a nossa súplica ao nosso coração e ao dos nossos filhos, mais uma vez neste dia do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nesse texto, irmãos, nós temos todos os ingredientes para que um casamento seja ruim, bem como instruções que, se forem seguidas no temor de Deus, farão de um casamento cristão uma verdadeira bênção, do relacionamento conjugal, uma grande bênção para o crente. Primeiro, veja como o apóstolo Paulo vai trabalhar isso. É como se ele levantasse duas perguntas. A primeira delas é: o que significa o seu batismo? Qual a razão por que um dia você decidiu crer em Cristo e servi-lo? E então se submeteu à ordem dada por Ele e foi batizado. A segunda pergunta é: o que isso aponta, ou para onde isso quer, onde tudo isso vai te levar? O que isso aponta para você? Versículo 1, observem mais uma vez: se você foi ressuscitado com Cristo, olhe para os céus, porque você também ascendeu com Ele, Cristo Jesus, para lá. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz que quando Cristo salva um pecador, quando Ele alcança um eleito, e Ele agora concede a ele uma nova vida, Ele o faz nova criação, Ele se assenta com Ele, o crente se assenta com Ele nos lugares celestiais. Portanto, no versículo 2 de Colossenses 3, observem, o apóstolo Paulo diz: coloque o seu coração, as suas afeições nas coisas celestiais e não nas coisas terrenas. Ele está ensinando o modo correto de se viver no mundo de Deus para a glória de Deus. Nunca colocando o nosso coração nas coisas deste mundo, embora estejamos vivendo neste mundo, mas sempre com os nossos olhos fitos em Deus ou nas coisas celestiais. Qual a razão para isso? Versículo 3, é que você está morto em Cristo, com respeito às coisas mundanas, e sua vida está nos lugares celestiais com Ele, com Cristo. Notem, a relação que vai ser dada, ela esclarece muito bem para o povo de Deus o que é viver no mundo e ser mundano. É desejar aquilo que o mundo deseja, é praticar aquilo que o mundo pratica e que é contrário à lei de Deus. Ele vai esclarecer muito bem isso para os colossenses. Versículo 4, quando Cristo, nossa vida, tornar novamente, disse o apóstolo,
nós seremos glorificados nele. Então, observem, ascendemos com ele para os céus, por isso o nosso coração não deve estar fincado ou preso às coisas da terra, mas a nossa afeição deve estar nas coisas celestiais. A nossa vida está nos lugares celestiais com Cristo, e a razão por que o apóstolo fala isso é porque nós morremos para o mundo, e quando Cristo se manifestar, vier novamente, nós seremos glorificados nele, em Cristo. Sendo este o caso, irmãos, e com base nisso, o apóstolo Paulo diz aos cristãos que certas coisas devem morrer para ele. Certas coisas devem ser mortas em seus membros terrenos. E veja, embora a lei de Deus diga que o sexto mandamento nos ensina ou nos proíbe que não devemos cometer assassinato, algumas coisas podem ser assassinadas, não os homens. Mas que membros são estes? Observem: fornicação, o que seria impureza sexual; afeição excessiva ou impureza, que seria ter uma mente e um corpo sujos; um desejo excessivo, uma afeição excessiva sem equilíbrio emocional; cobiça e luxúria do que é do próximo, seja sua casa, carro, esposa ou filha. Veja, isso tudo está no versículo 5. Porque isso, diz o apóstolo, é idolatria. Notem como ele relaciona a maneira como o crente vive nesse mundo e a sua prática mundana com adoração. Se você desobedece à palavra de Deus e você então não joga fora tudo isso, você então pratica idolatria. Às vezes nós, como cristãos protestantes ou reformados, pensamos que não somos idólatras porque nós adoramos a Deus em ambientes onde não se tem imagens, nós não as produzimos, nós não nos curvamos diante delas. Mas João Calvino falou certa vez que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, e por isso, extraindo a verdade da palavra de Deus, ele diz: algumas coisas que não arrancamos do nosso coração são idólatras e produzem falsa adoração. Versículo 6. Deus odeia tudo isso, diz o apóstolo Paulo, e ele está irado com aqueles que praticam tais coisas. E a razão é simples: a mesma ordem que ele deu no antigo pacto, ela permanece no novo pacto: sejam santos, porque eu sou santo. Então, tudo aquilo que não promove a santidade, tudo aquilo que é fruto de um pecado contra Deus, o Senhor abomina. E ele então fica irado com aqueles que vivem tal prática. Versículo 6. Versículo 7, o apóstolo vai lembrar que muitos crentes costumavam viver assim. Eles foram pagãos. E eles deveriam lembrar do estilo de vida comum que eles tinham antes de conhecerem a Cristo Jesus. Finalmente, versículos 8 e 9, ele também instrui a igreja para que se dispa dos problemas verbais e de atitude, ou seja, despojai-vos, lancem fora, joguem tudo isso na lata do lixo: raiva, ira, malícia, blasfêmia, conversa suja e mentiras. E tendo retirado a velha carcaça, versículo 10, o que é que ele diz? Devemos nos vestir do novo homem, o Senhor Jesus Cristo. Não a nossa imagem, mas a imagem dele em nós. Essa é a ideia. Cada vez mais, quanto mais lançamos fora estas coisas pecaminosas e buscamos agradar a Cristo, nós parecemos mais com ele. Essa é uma linguagem muito forte no Novo Testamento, no Novo Pacto. Às vezes, aqueles que na tradição reformada tendem a dar ênfase àquele remanescente pecaminoso que há no homem, a tal ponto de começar a exibir uma obstinação rebelde a respeito, se esquece de que o cuidado que precisamos ter é de que um perfeccionismo deve ser rejeitado, mas também nós devemos rejeitar com aversão
tudo aquilo que Deus ordena e por vezes nós costumamos alimentar em nossa alma. Então, o caso de Deus nos ordenar que acabemos com o pecado ainda é algo presente. A verdade de que nós precisamos lançar fora algumas coisas porque são pecaminosas, e nós temos aqui apenas algumas delas, e já são tantas, é real e ainda precisa ser observado por nós. Não devemos viver assim e não devemos nos revolver ao mesmo tempo na lama da autoflagelação, sem mudança qualquer. Eu me comisero, eu sempre me lamento por ser assim, mas eu não confio e busco viver a graça de Deus no poder do Evangelho, me convencendo que, apesar da graça de Deus, eu ainda posso alimentar essas coisas. A linguagem, irmãos, apostólica aqui é de um chamado para que o crente abandone o pecado e se revista de Cristo. Só assim é possível fazer morrer o velho homem, lançar fora as velhas roupas sujas do pecado e revestir-se de Cristo Jesus. Existem pelo menos duas maneiras de se enxergar esse texto. A primeira delas é aquela que enfatiza aos cristãos que mortifiquem seus membros que estão na terra e que esses membros são inerentemente pecadores. Isso é verdade, mas também é verdade que o objetivo do mandamento é mortificar esses membros. A forma como respondemos aos mandamentos de Deus em tais assuntos faz toda a diferença. Existe retidão na terra, é o que Paulo está afirmando, e do mesmo modo é possível existir retidão no casamento. Veja, não é o caso de um cristão desviado estar a menos de 30 metros da água, do mar, e o santo mais piedoso que já viveu está a menos de 1 metro da água do mar. É como se um estivesse quase afundando no mar da praia e o mais santo está apenas colocando os seus pés nas águas geladas daquele mar. Não, os dois estão igualmente molhados. A ideia é, todos ainda são pecadores. Alguns estão quase afogando-se, mas os outros que estão em terra firme continuam a sentir a água batendo em seus pés. Ao invés de pensarmos assim, o apóstolo nos lembra que obediência e desobediência, fidelidade ou infidelidade, precisam ser encarados como dois estados diferentes, porque a verdadeira obediência é possível e Deus espera isso de seu povo. Lembre-se das palavras de Jesus: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Mas ao mesmo tempo, em segundo lugar, existe também uma forma de entender o texto que nos ensina que não devemos subestimar o pecado. Lutamos contra a nossa pecaminosidade remanescente, ou seja, o velho homem que tenta novamente surgir, e faremos isso até certo ponto, e lutaremos até o dia em que nos encontrarmos com o Senhor. Então, não devemos buscar santidade nas conveniências hoje das redes sociais, que parecem tão simples e comuns. Nós devemos buscar santidade na palavra de Deus, fazendo bom uso dos meios de graça que a palavra nos ensina: palavra, oração, sacramentos, comunhão. John Owen, o grande puritano, disse certa vez que um homem não fará nenhum progresso no exercício da piedade, a menos que caminhe diariamente pisando sobre a barriga de suas luxúrias. Ou seja, esmagando o velho homem, fazendo-o morrer. Owen conclui dizendo que aquele que pensa que está de pé, citando 1 Coríntios 10, tenha muito cuidado para não cair. Primeiro, para todos aqueles que estão em Cristo, a Bíblia diz, o velho homem morreu. Romanos capítulo 6. Isso não foi feito definitivamente na conversão por Deus e não por nós, e não precisa ser repetido. Isso foi feito, o Senhor já fez, já realizou. Não fomos nós, foi o Senhor. E isso não se repete, não pode ser repetido. E para aqueles que já estão em Cristo,
os nossos apegos ao mundo, por meio de nossos membros, devem ser mortos ou executados. Uma fase importante ou uma parte importante da vida de santidade, a Bíblia vai nos ensinar, e essa passagem é bem específica quanto a isso, é a mortificação do pecado. John Owen, quem citei, o puritano, ele tem uma grande obra falando sobre a mortificação do pecado, como podemos e devemos fazer isso à luz da palavra de Deus. Então, veja que a passagem em Colossenses nos lembra isso, e o verbo grego para mortificar aqui está em um tempo imperativo, ou em uma forma imperativa, é uma ordem dada por Deus: façam morrer, mortifiquem. Não é uma condição de escolha, é um ordenamento de Deus. Ele está mandando a gente fazer isso se nós quisermos viver. Em outras palavras, ele diz para você matar o velho homem e sair de cima dele, após pisá-lo, com a sua arma, que é a palavra de Deus, fumaçando, depois que você dá um belo e um certeiro tiro no pecado. E quando isso for feito, precisa ser feito de forma definitiva. Faz parte da nossa luta. Mas ainda, diz a palavra, você vai continuar a lidar com a pecaminosidade remanescente pelo resto de sua vida. E a razão é simples: ser complacente quanto a isso vai matar você. É como um jardineiro que sabe que constantemente precisará retirar as ervas daninhas de seu jardim para que as belas flores elas tenham liberdade para crescer. Se ele não fizer isso, se ele parar de fazer isso, ele vai ter problemas. Martim Lutero usava uma outra ilustração quanto a isso, dizendo que o pecado do homem é como a barba do homem. Ele pode raspá-la, mas ele não vai demorar muito a vê-la tornando a crescer. Você tira, você raspa e não demora muito, você começa a ver novamente ela saindo. Veja que o que a palavra de Deus nos diz, que o contrário da complacência é uma atitude de mortificação destes pecados. Abra comigo em 1 de Pedro, capítulo 2, por favor. 1 de Pedro, capítulo 2. Primeira de Pedro, capítulo 2, versículo de número 11, diz: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. É o que a palavra de Deus diz. O contrário da complacência é a atitude de obediência e atenção à palavra de Deus, que diz: abstenha-se sempre das concupiscências carnais que guerreiam contra sua alma. Isso nos leva, irmãos, a considerar nesta noite alguns dos pecados específicos mencionados na passagem lida de Colossenses 3, que são pecados que podem tanto matar o crente solteiro, mas também podem matar o crente casado. São pecados que podem matar um casamento. Maridos e esposas precisam estar envolvidos e empenhados em mortificar os seus pecados, e maridos e esposas que não mortificam seus membros que estão na terra, não estão ativamente empenhados em uma tentativa de mortificar o pecado em seu casamento. Esta é outra situação. Eu não posso pensar que isso não vai acontecer. Eu preciso considerar que isso será uma realidade constante em minha vida, assim como eu assim como eu enfrentei enquanto solteiro. Então, não é se você vai mortificar algo, mas é a realidade de que você vai precisar mortificar todo dia o seu pecado, se você não quiser que o seu casamento morra. Então, a escolha nesta noite para nós, ou o desafio para nós, está claro. O que será? O que vamos escolher? Vamos escolher o pecado ou vamos escolher o casamento?
Vamos escolher obedecer a Deus e então experimentarmos a sua bênção, ou permanecermos em idolatria e vermos o nosso casamento acabando aos poucos. No texto de Colossenses, os principais assassinos do casamento são estes. O primeiro deles, cobiça e luxúria sexual. Muitos homens cristãos não levam a sério o suficiente sobre como lidar com isso, e muitas esposas cristãs se comportam daquela forma afetada e exigente, garantindo que o seu marido nunca precisará de seu auxílio, de sua ajuda. Cobiça e luxúria sexual, tão fortes nos dias atuais, têm provocado problemas sérios no casamento. Maridos lutando contra a pornografia, em meio às suas tentações na área sexual, e esposas acreditando que isso não é possível e garantindo que os seus maridos nunca precisarão da sua ajuda. O diálogo não existe, a conversação não aparece, os pecados não são colocados diante da mesa para que diante do Senhor eles sejam mortificados. E o problema só se avoluma. Seguindo Colossenses, um outro pecado perigoso, um assassino para o casamento, é a raiva ou a ira. Longe de ser um pecado oculto, assim como a cobiça e a luxúria sexual, a raiva ela é explosiva, ela é aberta, pelo menos dentro da família, não é verdade? Às vezes na igreja ninguém percebe que aquele homem que está ali, tão educado, sorridente, ele manifesta ira e raiva em sua casa. Alguns não entendem e não sabem que uma esposa pode ser iracunda, mas isso dentro da casa, com a família, enquanto ninguém sabe disso. E nesta passagem, irmãos, percebam que de forma impressionante, a ira ou a raiva costuma estar associada à blasfêmia. Isso é muito sério. Normalmente, aqueles que são tomados pela ira, eles inevitavelmente acabam blasfemando contra Deus. Número 3, mentiras. Frequentemente, essas mentiras domésticas, elas são cobertas por eufemismos para torná-las aceitáveis. São formas ou maneiras. É um silêncio discreto que, na verdade, não trata o problema real e oculta o engano. Cobiça, número 4. Quantas esposas incentivam seus maridos a ter o tipo errado de ambição? Quantos maridos incentivam suas esposas, suas mulheres, a alimentarem o tipo errado de ambição? O problema não está em ambicionar aquilo que é bom e que glorifica a Deus. Infelizmente, em nosso país, o termo ambição sempre é tomado de forma negativa. Mas ter ambição naquilo que é bom e perseguir aquilo e lutar por aquilo, para a glória de Deus, não é algo pecaminoso. O grande problema é que, por vezes, a cobiça nos leva a ambicionar o que é pecaminoso. Então, como você mata esses pecados? Como você os mortifica? Como você puxa o gatilho da palavra e, de fato, faz com que esses inimigos morram? A resposta é simples e a Bíblia nos dá: arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Mas veja, quando nós estamos dominados por tudo isso e nós idolatramos esse estilo de vida que não é cristão, o que é que acontece por vezes quando a crise ela se instala em nossa casa? Nós procuramos um conselheiro, normalmente o pastor. O pastor aconselha biblicamente, à luz da palavra de Deus, e ele mostra qual é a resposta simples: arrependimento e fé. Mas o marido, ou a mulher, ou ambos estão muito incrédulos quanto a isso. Você decide que terminou com o pecado quando você se arrepende. Isso é arrependimento. A decisão que tomamos diante de Deus de dizer basta para determinado pecado. Pode ser a ira, pode ser a cobiça,
ou luxúria sexual, pode ser a cobiça ligada ou associada à ambição, podem ser as mentiras que começamos a achar que são reais e verdadeiras. Quando nós decidimos terminar com tudo isso, nós nos arrependemos. Quando mudamos de ideia sobre isso, quando fazemos isso no contexto do que Deus providenciou para a nossa santificação, isso é fé. Arrependimento e fé então caminham juntos quando eu confio na provisão de Deus para mudar radicalmente a situação do meu casamento. Mas em qual contexto tudo isso ocorre? E aqui que nós temos a relação importante do casamento com os meios de graça. É na adoração que tudo começa a mudar. Eu não sei se vocês já perceberam, mas normalmente a primeira reação que temos quando o nosso casamento está em crise é não querer vir à igreja, é não querer vir adorar. A primeira reação que temos é de ficar em casa ou procurar fazer alguma coisa que desvie o nosso pensamento do dia do Senhor, porque é justamente aqui que o Senhor trata de forma poderosa os corações. É na adoração, onde acontece a confissão de pecados, a leitura da palavra, a oração, ações de graças, o canto de louvor, o tomar a ceia do Senhor, que Deus transforma. Mas vocês já perceberam que normalmente nós presbiterianos temos um costume ruim? O pastor Milton nos lembrou sobre isso, enquanto celebrava a ceia para nós hoje de manhã. Eu não vou tomar a ceia, porque eu cometi um pecado. Eu me autoflagelo, me autocomisero, me autodisciplino, não me submeto a Deus, aos presbíteros que Ele confiou para cuidar do meu coração, ao ministro que está ali falando em nome de Deus, e eu devo esperar em oração que aquela palavra mude radicalmente a minha situação. Eu simplesmente digo, não quero, não vou. Mas é justamente, irmãos, quando os cristãos se apresentam ao Senhor no primeiro dia da semana, que Cristo renova mais uma vez o seu pacto com eles. Os cristãos, portanto, devem se apresentar ao Senhor no dia do Senhor e devem fazer isso para que o pacto com eles se renove. Todos os nossos exercícios espirituais durante o curso da semana devem funcionar para nos preparar para a adoração. E nessa adoração nos encontramos com Deus com a finalidade de glorificá-lo, a fim de que Ele nos fortaleça. Irmão, se nós não entendermos bem o que fazemos aqui, nós perdemos tudo. Como é que normalmente nós nos dirigimos para a igreja? Vocês já perceberam? Eu estou indo para a igreja porque eu tenho que oferecer algo para Deus. Vocês já pararam para pensar nisso? Mas aí o ministro vem e lê a palavra e lembra, quem está chamando você para cá, para abençoar você, é Deus. Porque nós, naturalmente, jamais iríamos querer isso. Aí você diz, pastor, mas pelo menos sobra o dízimo e a oferta, né? Até o dízimo e a oferta que você traz, é Deus que lhe dá? Eu gosto dessa ilustração. É como se você ganhasse a mesada de seu pai e comprasse um presente para ele. Ele vai ficar feliz, mas ele sabe de onde veio o dinheiro. Então nem o que você traz, nem o que eu trago para Deus pertence a nós. É em todo o movimento. Deus nos abençoando, Ele nos recebe para nos abençoar. Quando nós nos oferecemos a Ele como um sacrifício vivo, essa é uma resposta do entendimento que temos de que nós viemos até aqui porque nós precisamos da bênção de Deus. O marido e a esposa que estão lutando contra o pecado em seu casamento devem resolver juntos ser cristãos, adoradores em primeiro lugar, se desejam manter os seus casamentos, restaurá-los, a fim de que não se acabem. Devem se dedicar a aprender o que precisam fazer para adorar a Deus com eficácia. Porque, irmãos, quando fazem isso,
Deus realmente renova seu pacto com eles toda semana e de fato os fortalece e os nutre. Como diz a Bíblia, eles crescerão em Cristo, o homem perfeito, e isso trará um impacto direto em como eles se tratarão no dia de amanhã, na segunda-feira. Isso vai tratar o coração deles na maneira como eles encaram a semana, já desejando o próximo dia do Senhor, porque é aqui onde Deus opera e realiza grandes coisas. E tudo isso porque o que acontece na adoração é um maravilhoso diálogo pactual entre Deus e o seu povo. A adoração é um momento de encontro. Durante o culto, Deus fala para o seu povo por meio de seus representantes ordenados, os ministros. São homens que foram separados para servir ao Senhor e, servindo ao Senhor, serem instrumentos de Deus para servir e abençoar o povo. E como os ministros, eles fazem isso quando leem a palavra em primeiro lugar. Quando você confessa os seus pecados e nós oramos confessando-os e também agradecendo pelo perdão, e o ministro diz, isso é real, a palavra de Deus diz, se vocês confessarem os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os seus pecados e purificar vocês de toda injustiça. E o ministro então abre a palavra e ele proclama o evangelho. E você sabe que Deus está falando para você aquilo que Ele quer que você ouça, que o seu cônjuge ouça, que seus filhos ouçam. Nós precisamos vir à igreja com esse entendimento. Eu não posso estar ouvindo o sermão e dizendo assim, que coisa boa que meu marido está ouvindo isso, que coisa boa que minha mulher, meu filho precisa ouvir isso, eu preciso ouvir. Eu preciso ter essa consciência. Eu preciso compreender que durante esse tempo, durante o culto, Deus fala para o seu povo por meio de seus representantes ou servos ordenados, os ministros. E durante esse tempo o povo também fala com Deus, porque existe esse diálogo pactual. Em primeiro lugar, seja por meio de seus representantes designados, os presbíteros, quando eles oram no meio da congregação. Veja, esses homens foram ordenados por Deus para pastorear o rebanho. É como um pai orando na mesa por sua esposa e filhos, agradecendo a provisão, conduzindo-os no culto doméstico. Um presbítero ora e a congregação está atenta à sua oração e depois em uníssono diz o amém. Mas também o povo fala, quando todos juntos, a uma só voz, a congregação, canta louvores ao Senhor. Como também declara a sua fé, quando pronuncia os credos e as confissões, e diz, eu creio. O povo então dialoga com o Senhor. E essa é a razão porque, meus irmãos, nós precisamos cada dia aprender a pensar no culto como uma conversação muito mais ampla, com uma direção e um tema, e não como uma coleção desigual e desencontrada de partes espirituais que estão aleatórias ou montadas como se estivessem mal encaixadas. Não. Nós não nos dirigimos à casa de Deus para sermos espectadores. Não. O crente não pode vir ao culto para assistir todas as suas partes como um mero espectador. Você não deve vir ao culto para participar de um diálogo pactual entre Deus e o seu povo e não estar atento ao que acontece. Pergunta 160 do Catecismo Maior de Westminster diz até mesmo como nós devemos ouvir os sermões. Eu devo ouvir com diligência, preparação, oração. Veja que interessante. Devo ouvir
e aplicar ao meu coração o que eu estou ouvindo. Eu devo fazer isso com um santo temor, eu devo fazer isso com um desejo santo de ouvir o que Deus está dizendo para mim e não perder nenhum momento só de sua palavra. Irmãos, isso é tão sério para nós, é tão difícil no tempo em que nós vivemos, porque a igreja de fato ela é contracultural. Ninguém mais suporta ficar ouvindo um homem falar por quase 1 hora, às vezes até mais, enquanto os outros estão sentando ouvindo. A gente pode gastar até 3 horas no cinema e não se levanta nem para fazer xixi. A gente pode gastar o tempo do jogo de futebol e não perder nenhum lance. A gente pode assistir aquele romance e ficar ali maravilhado e se emocionar e chorar. Mas quando se trata da pregação da palavra, o problema se dá porque nós não nos preparamos para isso. Nós não somos treinados para isso. O que acontece aqui, irmãos, é algo profundamente maravilhoso e espiritual. E nós não podemos desprezar. Deus chama o seu povo, as famílias do seu povo. Por isso que essa ideia que se repete e não tem base bíblica nenhuma, de tirar qualquer pessoa do povo do pacto, desse momento da adoração, não tem fundamentação bíblica. Mas pastor, a gente sabe que hoje os estudos mostram que existe um limite de concentração, que crianças não conseguem entender ou aprender muita coisa, enfim. Certa vez aconteceu em nossa igreja algo curioso. Eu não sei nem se já contei aqui para vocês. Eu falava sobre o dia do Senhor, pregava sobre o 4º mandamento da lei de Deus e dizia que era possível você avaliar a espiritualidade de um homem da igreja, de um homem casado ou de um líder da igreja no dia do Senhor, se após o término do culto, ao invés dele comentar o que aconteceu no santuário, ele estava lá conversando sobre o resultado do jogo de futebol. Eu falei isso, apenas isso. No outro domingo, após o culto, 2 diáconos estavam lá na porta e um garoto de 5 anos passou por eles e os ouviu falando sobre futebol. Ele parou e disse: vocês estão falando sobre futebol, né? Eu vou falar tudo para o pastor Alain. Mas ele não ia prestar atenção, né? Ele só tem 5 anos, ele não ia ouvir o que o pastor estava dizendo, ele não ia nem entender. Não nos enganemos. Na adoração, a instrução é dada pelo Mestre, o Espírito Santo, que faz com que o povo de Deus lembre tudo aquilo que o seu Redentor, Jesus Cristo, lhes ensinou. Então, meus amados irmãos, no chamado à adoração, em primeiro lugar, Deus diz para a igreja: venha, encontre-se comigo. A resposta então da igreja é: primeiro vamos louvar a sua majestade. E então na sequência, Deus adverte o seu povo por meio da exortação para que não se aproxime dele com um coração impuro. O povo então se queda e responde a Deus por meio da confissão. Deus responde declarando então que os pecados de seu povo estão perdoados, porque ele já deu para eles um Salvador, um mediador. É um diálogo. E todos os crentes são chamados a participar ativamente deste diálogo, todo o primeiro dia da semana. E quando fazem isso, estão participando do diálogo mais importante do mundo, que jamais deveríamos faltar por qualquer razão. É o diálogo entre Deus e seu povo. Por fim, voltando à nossa passagem em Colossenses, a ordem que estamos cultivando aqui não é a ordem das imagens mortas e sem vida, feitas por mãos de homens. A ordem é que busquemos viver de forma disciplinada aquilo que o Senhor deseja que experimentemos.
a linguagem de Deus é para que façamos isso sempre treinando e também treinando o coração dos nossos filhos. E por quê? Porque todo dia do Senhor nós somos lembrados que estamos envolvidos em uma grande batalha. E essa batalha envolve a nossa alma, a alma do nosso cônjuge, o nosso casamento, os nossos filhos, os nossos irmãos. Então, em adoração, no dia do Senhor, nós precisamos ter essa consciência. Nós estamos sendo preparados para a guerra e, portanto, a adoração é guerra. E o povo de Deus luta na terra do alto do céu. Por isso ele diz: pensem nas coisas lá do alto, nas coisas lá de cima, e não fiquem presos ao mundanismo deste mundo. Em nossa adoração, nós ascendemos aos lugares celestiais e lá nos encontramos com o nosso Deus. É que Hebreus capítulo 12 nos diz. Porém, irmãos, essa adoração celestial não é algo que de alguma forma fugiu com medo do inimigo da terra. Ao contrário disso, como Apocalipse nos revela, com uma grande riqueza de detalhes, a adoração que os santos prestam a Deus nos céus promove os julgamentos do Senhor sobre a terra. Os 24 anciãos adoram a Deus no céu, Apocalipse 4. 7 selos são abertos no céu, Apocalipse 5. Contudo, isso não deixa a terra intocada ou inalterada. Jamais esqueça disso e nunca deixe de participar do ajuntamento solene com o povo de Deus. O que acontece no céu impulsiona aquilo que acontece na terra. O que acontece no céu impulsiona o que acontece na terra. A conclusão, então, prática é que nós aprendemos a adorar a Jesus Cristo a cada dia do Senhor, meus irmãos, quando nós o magnificamos e o adoramos no desempenho do seu ofício. Entendemos que os meios de graça que Ele nos deu são experimentados de forma mais profusa na adoração. Quando oramos, a palavra é lida e pregada, quando os sacramentos são dados ou ministrados, quando desfrutamos da comunhão como povo pactual de Deus, porque temos comunhão com Cristo. E então, adoramos a Cristo, indo por meio dele ao Pai. Por essa razão, Cristo nos disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Colossenses, nos versículos imediatamente anteriores, o apóstolo nos lembra disso. Ele queria que os colossenses fossem consolados, unidos em amor, em todas as riquezas de uma plena certeza de entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Jesus Cristo. É o que está lá no capítulo 2 de Colossenses, versículos 2 e 3. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, é por meio dele que temos acesso ao Pai em um espírito. É possível que o meu casamento seja restaurado? É. Nossa congregação experimentou alguns momentos difíceis nos últimos anos de divórcios causados porque tudo isso que deveria ser evitado, alguns casais não evitaram. Mas também ela experimentou algo maravilhoso quando outros se arrependeram. E a primeira coisa que os presbíteros disseram é: por que vocês não voltam a congregar regularmente? A partir daí, as mudanças começaram a acontecer. E aqueles casais que estavam quase matando de uma vez os seus casamentos,
passaram a perceber que o Senhor estava tornando novas todas as coisas. A conclusão prática, irmãos, disso tudo é que nós honramos ao Espírito honrando o Filho, nós honramos ao Filho vindo ao Pai. Porém, quando vamos ao Pai, não deixamos o Filho para trás, mas chegamos ao nosso Deus e Pai como crentes, com o nome de Jesus, o nosso Senhor, em nossos lábios. Todo casal que ama a Cristo deve fazer isso todo dia do Senhor, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Amém.